Olá, turma! Iniciaremos a nossa aula de Geografia. Falaremos agora sobre algumas correções de atividades. Acompanhem pelo roteiro de vocês. Iniciando lá na página 61, temos aí, no livro de vocês, uma questão que traz as informações, né, que já foram estudadas em relação ao continente, né, americano, trazendo aí a informação também posteriormente sobre o trabalho escravo e a construção aí, o trabalho escravo que influenciou na construção do Brasil, né? O trabalho escravo tanto da parte dos indígenas como a escravidão dos africanos. Então temos aí na primeira questão perguntando quem realizava, né, de acordo com o estudado, quem realizava o trabalho de extração do pau-brasil. Bom, nós temos aí, de acordo com os estudos, que foram os indígenas. E agora, em relação a quem realizava o trabalho nas plantações de cana-de-açúcar e nos engenhos de cana-de-açúcar, seriam os africanos. Claro que os indígenas trabalharam também no início da produção da cana-de-açúcar. Agora, na questão da página 62, temos aí em cima da imagem, né, que vocês têm que analisar no livro de vocês, a imagem sobre as guerrilhas, né, a obra de Joaquim Maurice Rugendas, tá, feita em 1835. Ela foi colorida à mão, né, uma litografia colorida à mão. Então ele traz essa imagem, né, ele menciona também sobre os europeus, o período que os europeus vieram para o Brasil, para retratar aí o nosso país, né, no início do século XIX. E a intenção deles era mostrar, né, ao povo europeu como eram as paisagens e quem eram os moradores daquelas terras, né. Os indígenas principalmente, né, porque despertavam, assim, muita curiosidade, né, da parte deles lá, em relação ao modo de vida, né, como viviam, né, porque como eles consideravam os indígenas selvagens, né, então esses pintores aí trouxeram aí as suas impressões a respeito. E aí nessa obra de Rugendas, né, vamos ver o que será que Rugendas mostrou aos europeus. A da pergunta 1 traz aqui. O que você observa na imagem? Descreva a paisagem retratada por Rugendas nessa obra. Essa resposta seria bem pessoal. Você que descreveria, você observa e faz a descrição. Ambas, a questão 1 e 2, elas são questões orais e vocês poderiam aí estar escrevendo também no livro de vocês. Agora, o que chama mais a sua atenção em relação a essa pintura? Também uma resposta pessoal, você colocaria aí as suas impressões, tá? Impressão de cada um. Na terceira questão, traz assim: na imagem é possível identificar um grupo de indígenas. Como eles estão retratados, tá? Também aí uma resposta seria pessoal, mas eu vou colocar algo aqui. Os indígenas, então, eles não vêm sendo retratados sem roupa, né? Então, agora a quarta. De acordo com a imagem, o que indica que o grupo de indígenas está sendo atacado? Podemos perceber o que? A mulher indígena morta, você consegue observar, o indígena ferido, mulheres e crianças fugindo e alguns homens armados. Agora, em sua opinião, qual foi a intenção do pintor ao retratar bem no centro da imagem o indígena sendo ferido? Assim, em sua opinião, tá ok? Eu vou colocar aqui a impressão, que indica, bom, a intenção de dar destaque a essa cena, né? Temos aí agora a sexta questão, que é para vocês terem realizado uma pequena pesquisa sobre os indígenas, tá, que vivem no Brasil atualmente, procurando responder. Eles estão localizados em tribos distantes das cidades ou em meio às florestas? Como se vestem, do que se alimentam, como são suas casas,
que tipo de trabalho eles realizam para garantir o seu sustento e quais problemas eles enfrentam atualmente. Bom, posso mencionar aqui, tá, para vocês. Então, os povos indígenas vivem por todo o país e possuem diversos tipos de vida. O seu vestuário está relacionado ao clima, à natureza, ritos e festas. A maioria vive em florestas, mas claro, sabemos que muitos vivem mais próximos também em algumas cidades. Utilizam-se da caça, da pesca, coleta de alimentos, cultivam plantas e usam a vegetação para construir casas e fazer objetos. Atualmente, enfrentam invasões e roubo de suas terras. Sabemos da grande importância que tem do cuidado, né? Valorização desta cultura. Em sua opinião, o que é necessário para que os indígenas sejam tratados com respeito atualmente? É uma resposta pessoal. Não posso colocar aqui. Então, é necessário garantir os direitos indígenas quanto à preservação da cultura, né? Assim como a proteção de suas terras. Agora, pessoal, na página 64, temos aí um mapa, né, que traz a seguinte situação. Atualmente no Brasil, a maioria das comunidades indígenas vive em terras coletivas, chamadas terras indígenas. Observe o mapa, né, e quanto à localização dela. A mesma coisa, essas imagens vocês têm no livro de vocês, bem nítida, tá? Vocês vão observar esse mapa da página 64 e agora responder. Comparando os mapas, ele pede para comparar o mapa que ele traz e o mapa da página anterior lá, a página 60. Comparando os dois, aqui seria um tempo mais atual, né? E na página da página 60 seria uma situação bem lá atrás, tá? Por volta, provavelmente 1500, tá? Então, este mapa da página 60 traz uma situação bem antiga, bem mais antiga. E o outro mapa que ele traz na questão é um mapa mais atual, tá? Ele traz as informações mais atuais pedindo para fazer a comparação e responder. Então, sobre esses mapas, quais são as informações apresentadas nos mapas? O que podemos observar? Bom, os mapas apresentam áreas que os principais povos indígenas provavelmente ocupavam em 1500 e as áreas que ocupam atualmente nas terras indígenas. Da época do início da colonização portuguesa até hoje, o que aconteceu com os povos indígenas do território brasileiro? Bom, atualmente esses indígenas ocupam uma área bem menor, né, do que ocupavam no início da colonização portuguesa. E agora, de acordo com o que você aprendeu, responda: como foi estabelecido o primeiro limite do que hoje conhecemos como o Brasil? Lembre, o primeiro limite. O primeiro limite foi estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. E como foi estabelecida a primeira divisão interna do território? A primeira divisão interna foi estabelecida pela doação das capitanias hereditárias. Agora assinale qual afirmação aí está correta em relação a explicar sobre o primeiro contato dos colonizadores portugueses com as terras brasileiras. E depois você vai explicar a sua resposta. Então temos duas frases. Os colonizadores portugueses descobriram as terras que hoje conhecemos como Brasil. Na próxima. Os colonizadores portugueses chegaram às terras que hoje conhecemos como Brasil. Então, qual é o correto de se responder aqui? Os portugueses chegaram, né? Agora vamos explicar por quê. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, as terras já estavam habitadas por povos indígenas. Por isso, não é correto afirmar que foram descobertas. Agora, na quarta questão. Em muitos municípios do Brasil, o dia 20 de novembro é feriado, porque é o Dia da Consciência Negra. Você sabe o que representa essa data? Faça uma pequena pesquisa sobre o assunto e elabore um pequeno texto, né? Vamos lá? Então,
A data 20 de novembro, ela faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares que ficava lá entre Alagoas e Pernambuco. Zumbi foi morto por bandeirantes, tá? Que eram desbravadores aí da terra na época desse período colônia. Liderados por Domingos Jorge Velho, tá? E ele foi morto em 1695. Zumbi lutava pela liberdade dos negros escravos, né? Os escravizados. Agora temos aqui a quinta questão. De acordo com o que você estudou, é correto afirmar que o trabalho dos indígenas, dos africanos e dos afrodescendentes contribuiu e continua contribuindo com a construção do Brasil? Bom, sim, né, pessoal? Contribuiu e contribui muito, né? Temos aí muitas das tradições variadas, né, que foram trazidas aí para a formação cultural no Brasil, trazendo aí suas culinárias, danças, religiões, música, línguas, né? Influenciou muito a nossa e tem influenciado até hoje. Diferentes culturas, diferentes tradições, né? Agora, turma, vocês irão fazer uma pequena pesquisa em seu caderno e escreverão algumas influências da cultura africana no Brasil quanto à culinária, dança, música, religião. Mencionem apenas algumas dessas influências aqui que foram trazidas para o nosso Brasil. Incorporou, né? Acabou se incorporando a nossas tradições também. Então, mencionem algo sobre as culinárias, sobre a dança, música e religião. Até mais. Tendo dúvidas, mandem no grupo, ok?